Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Estamos aqui para falarmos do capítulo 33 do nosso livro Estudando a Umbanda. É o quarto livro. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre os tipos de Umbanda. Mas, antes de falar nesse assunto, queremos deixar claro que esta é nossa opinião. Se seu pai no santo não concorda com ela, ele está correto. Afinal de contas, é ele que toma conta do seu ori. Falar de Umbanda não é fácil. Falar da Umbanda é mais difícil. Agora, falar das Umbandas, aí se torna muito mais difícil ainda, meu amigo. Sim, existem diversas Umbandas. A Umbanda, ela não é uma religião centralizada. Ela não possui um líder, um representante máximo, assim como a Igreja Católica tem o Papa. A Umbanda é uma religião única e múltipla ao mesmo tempo. E esta é a grande magia que nos inspira, sermos parte do único e sermos o todo do diversificado. Hoje vamos conhecer diferentes vertentes de Umbanda. Mas o mais importante é entendermos que na Umbanda não existe certo ou errado. Uma Umbanda certa, uma Umbanda errada. Umbanda é Umbanda. E a palavra Umbanda é a arte de curar. Não existe uma arte certa ou uma arte errada de cura. Como arte, ela inspira a beleza. E nesse caso, a beleza da cura. Seja por caminhos energéticos, com o recurso de regras de magia, pontos de força, mirongas, feitiços, encantamentos. Temos que aprender a respeitar o axé em nossa religião. Aqui não cabe preconceito e intolerância. Há pouco mais de 115 anos, fundada a Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa religião cresceu e se diversificou, dando origem a diferentes vertentes com a mesma essência, com a mesma base, a manifestação do Espírito para o amor e a caridade. Vamos conhecer algumas das Umbandas e suas características mais marcantes. Em primeiro, a Umbanda Branca. A Umbanda Branca é originária das vertentes fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por Pai Antônio e o Orixá Malê, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, e a fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, trazida como a linha de trabalho a existência das linhas de Oxalá, de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Inhansã, das almas, e nesta inclui os espíritos recém-desencarnados. Também os Exus coroados, Exus batizados e as linhas auxiliares. Os guias são caboclos, pretos velhos, crianças. Olha que interessante, não havia a engira dos boiadeiros, dos baianos, dos ciganos e uma engira própria para Exus e pombogiras. A sua literatura era o livro dos espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo, a magia e as 7 linhas da Umbanda. Vamos conhecer um pouco sobre uma outra vertente,
a Umbanda kardecista ou Umbanda de mesa, ou Umbanda mesa branca, uma vertente com forte influência do espiritismo kardeciano. Eram centros espíritas que passaram a desenvolver em giras de Umbanda junto com as sessões espíritas. Mas isso acontece até hoje, viu? É uma forma de descarregar. É uma das mais antigas vertentes e não existe assim um registro da data ou local aonde começou a ser praticada. Nesta vertente, não existe o culto aos orixás nem aos santos católicos. Os trabalhos de Umbanda são realizados apenas por caboclos, pretos velhos e raramente por crianças. São adotados como literatura. São os livros dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesse trabalho, acontece a incorporação sentado com as mãos postas sobre a mesa. Umbandan, ou Umbanda Mirim, fundada pelo Caboclo Mirim, através do médium Benjamin Gonçalves Figueiredo. Surgiu lá no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1924, com a fundação da Tenda Espírita Mirim, eles consideravam a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaiê, Iemanjá, Oxum, Inhansã e Nanã. Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos e crianças. Nesta vertente não há engira para Exus ou pombagiras. Nessa vertente, tanto Exus como pombagiras são considerados trabalhadores da quimbanda. A literatura que eles usam são os livros O Que Caboclo, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conhecer outra vertente: Umbanda Popular, ou Umbanda Cruzada, ou Umbanda Mística, uma das mais antigas vertentes. Na realidade, esta Umbanda é o fruto da umbandalização das antigas casas de macumbas cariocas. Não há registro da data e nem do local onde começou a ser praticada, mas nesta vertente temos um forte sincretismo dos santos católicos com os orixás. Juntos, temos um conjunto de práticas místicas e religiosas como rezas, benzimentos, uso de incensos, patuás, ervas no preparo de banho, de purificação ou mesmo chás medicinais. Nesta vertente, existem 10 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Obaloaiê, Iemanjá, Oxum, Inhansã, Nanã, e também nós temos ali os Ibedes ou Ibejis. As entidades de trabalho são os caboclos, pretos velhos e crianças. Olha que eles aparecem em todas as vertentes, hein? Depois eu explico por quê. Nessa vertente também temos boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombagiras
Exu-mirim, ó, já entra Exu-mirim, malandros, e não existe nenhuma literatura específica. Vamos conhecer um pouco de Umbanda Omolocô. A Umbanda Omolocô é uma umbanda com forte influência em quices da cultura banto dos orixás e a cultura iorubá. Começou a ser fundada pelo médium Tancredo da Silva Pinto, o Tatá Tancredo, em 1950, na cidade do Rio de Janeiro. Considera a existência de 9 dos orixás. Orixás como Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaiê, Iemanjá, Oxum, Inhansã e Nanã. Os trabalhos são realizados por diversas entidades, por falangeiros de orixás. E, de novo, caboclos, pretos velhos e crianças. Aí também aparecem boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus e pombagiras. E também a linha da malandragem. A literatura deles, a origem de Umbanda, as mirongas de Umbanda, cabala umbandista, camba de Umbanda, doutrina e ritual de Umbanda, fundamentos da Umbanda, tecnologia ocultista de Umbanda no Brasil. Vamos falar um pouco agora de Umbandomblé, ou Umbanda traçada. Esta Umbanda, ela é o fruto de uma adaptação de casas de candomblé, ou também chamada de candomblé de caboclo. Não existe também nenhum registro de local e data aonde começou esta prática. O que se sabe é que o mesmo pai no santo, ou a mãe no santo, celebra as engiras de Umbanda e dos cultos de candomblé, mas em sessões diferenciadas, em dias e horários específicos e diferentes. Trabalham com os orixás vinculados às tradições africanas da nação Queto, podendo, inclusive, ocorrer a presença de outras entidades no panteão que não encontramos nas demais vertentes. Nas vertentes de Umbanda, como Oxalufã, Oxaguiã, Obá, Euá, Logum Edé, Oxumaré. Os guias são falangeiros de orixás. E mais uma vez eles aparecem aí, caboclos, pretos velhos e crianças. Nesta vertente Umbandomblé, também nós vamos ter os boiadeiros, os baianos, marinheiros, sereias, ciganos, pombogiras, exus, a linha da malandragem. E olha, não há nenhuma literatura específica. Já ouviram falar no Anhohandoban, vertente fundada pelo médium W.W. Mata e Silva, que alguns defendem ser um sucessor do caboclo das 7 encruzilhadas. Similar a Umbanda esotérica ou Umbanda de Pai Guiné, é uma raiz de Pai Guiné, a vertente esotérica de Guiné, e é mais voltada para o lado esotérico, indianista, com pontos riscados fluídicos. Estrutura de trabalho é formada por orixás como Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iori, Iorimá,
e não há cultos aos santos católicos ou aos orixás africanos. Eles trabalham caboclos, pretos velhos e crianças. Trabalham paralelamente com os Exus, que também são considerados nessa vertente como entidades da Quimbanda. Umbanda de almas ou Umbanda de Angola. Devido ao candomblé de nação angolana, o candomblé de caboclo, o candomblé das almas, o candomblé de Angola, que são variações do candomblé, muito comum aqui no Brasil, mas lá na região sul, trabalha com os caboclos dos orixás, com os pretos velhos e com as crianças. Tem a presença do povo das águas. E olha que interessante, dos orixás das águas. Iemanjá do mar, Oxum dos rios, Nanã das lagoas e Inhansã das tempestades. Vamos falar da Umbanda Sagrada. A Umbanda Sagrada, ela foi fundada por Pai Benedito de Aruanda e pelo Ogum Sete Espada da Lei e da Vida, através do seu médium, o mestre Rubens Saraceni. Em São Paulo, ela foi difundida no ano de 1996, onde se criou o curso de Teologia de Umbanda. Os orixás são entendidos como manifestações emanadas de Deus. Considerada a existência de 14 orixás. Eles são agrupados em pares, em 7 tronos. Trono divino da fé, Oxalá e Logunã. Trono divino do amor, Oxum e Oxumaré. Trono divino do conhecimento, Oxóssi e Obá. Trono divino da justiça, Xangô e Egunitá. Trono da lei, Ogum e Ansan. Trono da evolução, Obaloaienanã. E trono da geração, Mãe Iemanjá e Pai Omulu. Os 7 primeiros de cada par são chamados de orixás universais, responsáveis pela sustentação das ações retas e harmônicas. Já os outros 7 orixás são orixás cósmicos, responsáveis pela atuação corretiva sobre as ações desarmônicas e desequilibradas. Os trabalhos são realizados por quem? Adivinha? Caboclos, pretos velhos e crianças. Também nessa vertente nós temos boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, os povos do Oriente, ciganos, Exus, Pombagira, Exumirim, Pombagira Mirim e também a malandragem. A literatura desta doutrina é a evolução dos espíritos, a tradição comentada da evolução, as 7 linhas da evolução, as 7 linhas de Umbanda, a religião do mistério, códigos de Umbanda, doutrina e teologia de Umbanda Sagrada, formulário de consagração umbandistas, livro de fundamentos. E a Umbanda Sagrada, religião, ciência, magia e mistério. E também o curso de teologia de Umbanda. O surgimento dessas diferentes vertentes é assim uma
consequência do grau com que as características de outras práticas religiosas ou místicas foram absorvidas pela Umbanda em sua expansão por todo esse nosso enorme Brasil. Existem ainda outras vertentes, viu? Assim como a Umbanda branca esotérica, né? Que é um caso particular das umbandas brancas, mantém aí uma característica de umbanda e faz uso de práticas consideradas de culto esotéricos, ocultistas, cristalografia, numerologia, mantras, meditações, enfim. A Umbanda, dentro de sua beleza, dentro de sua magia, traz o encantamento do amor ao próximo. Na Umbanda, não se cobra nada, não se faz nenhum trabalho que traga interesse em prejudicar uma pessoa, trazer prejuízo, maldade a outros, como amarrações, sabe? Isso não existe na Umbanda. A Umbanda tem 3 conceitos principais: caridade, luz e amor. Escapando disso, não é Umbanda. Meu amigo, se você, meu irmão, está à procura de uma casa de Umbanda, está à procura de um terreiro, e ele lhe oferecer esse tipo de desserviço, amarração, maldade, isso não é Umbanda. É qualquer coisa menos Umbanda. Umbanda não trabalha com isso. Como eu disse, Umbanda trabalha com luz. E aonde existe luz, não existe trevas. É muito comum nós, nas casas de axé, recebermos pessoas que chegam e a primeira coisa que nos perguntam é: pai, traz o meu amor de volta? Sim, a Umbanda traz o seu amor de volta, sim. Se você quiser, ela traz. Mas não é em 7 dias, nem em 3 dias. Se você permitir, é em 7 minutos. A Umbanda traz o maior amor da sua vida, o amor próprio. Eu sempre digo que nós estamos na Umbanda não é para sermos felizes, não. É para sermos úteis. A felicidade é consequência. Se você se sente útil, você se sente feliz. Dá para se sentir útil fazendo uma amarração amorosa? Dá para se sentir feliz cobrando por um atendimento espiritual? Um atendimento que não sou eu que faço? Eu sou professor. Ganho dinheiro ministrando minhas aulas. Eu não dou aula, eu vendo aula. Eu sou tatuador. Eu não dou tatuagem, eu vendo tatuagem. Eu sou umbandista. Eu não vendo a fé. O meu papel aqui é de ajudar o irmão a descobrir quem ele é dentro da sua fé. Seria eu feliz se vendesse a fé? Se cobrasse alguma coisa que a mim não pertence, porque a Umbanda não pertence a mim? Eu só ensino o que eu sei. Em momento nenhum, Oxalá, em momento nenhum, nenhum dos orixás, em momento nenhum, Olorum me pediu um
centavo sequer. A única cobrança que eles fazem é o amor, a caridade ao próximo. E é esta cobrança que também nós fazemos. Sabe, irmão, para você estar bem, você tem que amar a si próprio. Então, não tem como buscar o seu amor em outro se não for em você mesmo. Se ame primeiro. Permita-se amar. Quando eu digo que a Umbanda nos traz a felicidade através da consequência de sermos úteis, é porque, enquanto médiums, nós chegamos numa casa de axé, em um terreiro, e nós não viemos aqui por obrigação. Não venha por obrigação ao terreiro. Venha por amor. Por amor. Eu venho aqui para praticar a caridade. Eu venho por amor. Se de repente você vem forçado a um terreiro, mude de casa, mude de terreiro. Se a sua entidade não se adapta àquele terreiro, muda de terreiro. Sabe? Nós médiuns temos que trabalhar junto com a nossa entidade, nos sentindo bem amados e proferindo o amor. Não dá para dar o que a gente não tem. Você só pode dar o que você tem. Se você está desconfortável, triste, amargurado, indo por obrigação ao terreiro, troque de terreiro. Essa casa não lhe pertence mais. Isto é Umbanda. E é assim que surgiram todas as Umbandas. Olha só a diversificação de Umbandas que você tem para conhecer, para desfrutar, para se adaptar e para verdadeiramente amar. Meus irmãos, eu já ouvi por várias vezes pais do santo dizerem que a Umbanda é uma colcha de retalhos, aonde pega um pedaço de cada religião e cria-se a Umbanda. Na minha visão, a Umbanda não é isso. A Umbanda não vê assim. Eu não vejo a Umbanda assim, como uma colcha de retalhos, apesar de achar lindo uma colcha de retalhos. Eu vejo a Umbanda como aquilo que complementa o ser humano, não importando o seu credo, a sua raça, a sua cor, o seu gênero, a sua posição social. A Umbanda, sim, ela foi buscar em todas as religiões aquilo que de melhor elas têm e colocou aqui, nesta pirâmide, neste triângulo chamado Umbanda, a arte de curar. Vocês viram que em todas as vertentes de Umbanda, nós sempre nos deparamos com entidades que são caboclos, pretos velhos e crianças. Pois bem, existe uma explicação lógica para isso. Olhem o fundo do nosso congá. Estão vendo um triângulo aceso? Pois muito bem, esta
é a tríade da Umbanda. Nós temos aqui no topo a iniciação de tudo, por onde o homem inicia. Por isso que todas as vertentes têm as crianças. Depois nós vamos até o topo da idade, a idade juvenil, a idade mais forte, a idade da caça, do conhecimento, da descoberta, que são os caboclos. E depois que nasceu, que começou a adquirir o seu conhecimento, temos um declínio e chegamos a esta outra extremidade, aonde nós temos os pretos velhos, o detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de todas as mirongas, aquele que com o seu abraço nos acolhe, aquele que para nos curar basta um copo d'água e quiçá uma folhinha de arruda. Que conhecimento extraordinário! Isto é Umbanda, criança, caboclo, preto velho. Isto é amor. E parafraseando o Caboclo Mirim, eu encerro o nosso encontro de hoje com uma frase célebre: Umbanda é coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos.